O nosso convidado de hoje não é daltónico, mas teve de aprender a ser. É designer, vive no Porto e passou 8 anos da vida dele a desenvolver um código que o levou a ser o primeiro português a pertencer à Ashoka. Falamos de Miguel Neiva e do seu Colored, que hoje estão connosco na Juice Academy. Bom dia, Miguel. Bom dia. Qual é a sensação de poder trabalhar em prol de transformar a vida de 350 milhões de pessoas? A sensação é boa e até desmontando um bocadinho a coisa, eu posso te dizer que confesso que quando me decidi a fazer isso, nunca imaginei o impacto que isto iria ter. Costumo dizer, se me perguntassem há 18 anos atrás, quando eu voltei a uma universidade, isto depois de me ter licenciado em design e 8 anos de trabalho como designer e como professor universitário, e voltei à universidade e disse, eu quero fazer algo que não é para mim, e isso é muito curioso, porque e inevitavelmente o tema vai passar por aí falar de daltonismo e de daltónicos. Eu não sou daltónico, e embora toda a gente ache, e é recorrente a pergunta, se foste fazer algo para os daltónicos, tu és daltónico? Não, não sou. E acho que se calhar isso foi um dos principais fatores, se não o principal fator, para estarmos hoje aqui a conversar, para o impacto que isto tudo está a ter no mundo, o que prova que nós somos muito mais competentes se fizermos as coisas a pensar nos outros do que a pensarmos em nós próprios. E porquê é que eu digo isto? Porque existem vários graus de daltonismo. Não há dois daltónicos iguais. Há a confusão de umas cores, de outras, há pessoas que veem a preto e branco. Se eu fosse daltónico, eu teria um desses graus de daltonismo. Teria encontrado ou teria procurado encontrar uma solução para resolver o meu problema. Aquele único grau, não é? Não sendo daltónico, eu tive que encontrar uma solução que servisse esses tais 350 milhões. E de facto todo esse trabalho, e quando me decidi fazer isso e descobri que não existia rigorosamente nada no mundo que pudesse ter a mesma função e até mesmo de um modo tão democrático e tão transversal como o Colored acabou por ser, e perceber o impacto não só que teve nos daltónicos que trabalharam comigo durante esses 8 anos, mas também na sociedade. E isto é muito curioso, porque uma coisa feita para os daltónicos, ela não é necessariamente para ser valorizado pelos daltónicos, porque a solução está na sociedade, porque o problema estava na sociedade, a sociedade esqueceu-se. E perceber todo esse impacto, toda a maneira como entidades, pessoas, organizações e empresas foram aderindo a algo que é inovador. E o Colored é uma inovação, mas uma inovação pura. Todo este processo, e voltando à pergunta, percebendo ou ir-me apercebendo o impacto que teve por vários setores da sociedade, mas principalmente o impacto que teve na pessoa, seja um daltónico aqui em Portugal com quem por proximidade acabei por estar, ou um miúdo a 9.000 km daqui em Córdoba, na Argentina, que reza por mim todas as noites e chama-me anjo da guarda. É impressionante o impacto que isso teve. Teres a oportunidade disso, de fazer o mundo melhor para alguém, nem que esse alguém seja apenas uma pessoa, e não te dedicares a isso, o mau cidadão seria eu se não fizesse. Por isso, de facto, o poder fazer e envolver-me numa causa que não era a minha causa, mas não necessariamente temos só que trabalhar para as nossas causas, e perceber a maneira simples, descomprometida e sem reclamar nada que isto foi tendo, é o que me faz levantar de manhã. Se calhar é meio ordenado, mas me motiva a mim e à minha equipa, porque isto já não é um trabalho só meu, a continuar esta cruzada. Então, mas Miguel, se não sendo daltónico, como é que surgiu, como é que conseguiu identificar esse problema e pensou, é isto que eu quero, é este o problema que eu quero resolver? Eu como designer que sou, e já o disse, a cor para nós é uma ferramenta essencial de trabalho. E eu confesso que sempre por ignorância, e a ignorância às vezes ajuda-nos a descobrir e a desmontar
uma série de dúvidas que haviam, eu por ignorância sempre vivi com o estigma de poder ficar daltónico, porque eu tinha que saber bem que cor é que eu estava a provar na máquina, na gráfica, tinha que saber bem se aquilo era um azul esverdeado ou um verde azulado, e sempre tive essa questão do daltonismo muito presente. E nunca nenhum oftalmologista me disse isto na altura: não te preocupes, porque o daltonismo ou é por um azar muito raro, ou então é transmissão hereditária, por isso se não és daltónico nunca vais ficar daltónico. Mas sempre vivi com essa questão do daltonismo e sempre muito focado, e a minha formação é em design de comunicação, design gráfico, sempre quis transportar o conceito do design gráfico para uma envolvente de uma coisa que na década de 90 se começava a falar muito, que era o design inclusivo, o design for all, que muito desenvolvido ao nível do produto, do equipamento, a ergonomia, tudo aquilo que fosse a questão das acessibilidades, mas na área da comunicação não havia rigorosamente nada. E então voltei à universidade, isto ainda anterior a Bolonha, e tinha que fazer uma tese, e eu assumidamente disse: eu quero fazer alguma coisa para os daltónicos. E eu via coisas mais incríveis que possas imaginar. O que é que eu ouvi? Daltónicos? Isso não existe, é como enterros de anão, nunca vi nenhum. Mas o facto é que o daltonismo, sendo uma limitação que não é visível, a sociedade não é condescendente. E quando me apercebi que não existia rigorosamente nada que pudesse minimizar esses constrangimentos, e quando juntei daltónicos e percebi a dificuldade que havia e há de integração social pelo facto da sociedade não reconhecer essa limitação, o processo tornou-se aliciante. O juntar daltónicos de diferentes países e perceber que o problema de um daltónico aqui em Portugal, em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, seja onde for, são exatamente os mesmos na cor, na identificação da cor, enquanto a cor é um veículo de comunicação, e vivemos num mundo onde 90% da comunicação é feita pela cor, e depois encontrar uma solução que fosse universal, que fosse para todos, seja o todos do ponto de vista daquilo que é a sua formação, a sua cultura, a sua religião, a sua geografia, mas também naquilo que é a sua necessidade num cotidiano. E o processo foi-se fazendo e a coisa foi nascendo. E eu costumo dizer, eu apenas desenhei uns símbolos gráficos que representam as cores primárias, a sociedade fez o resto. Porquê? Porque isto só se materializa naquilo que é o produto dos outros e a comunicação dos outros. Por isso, se me perguntarem: programastes isto, projetastes isto há 2, 3, 10, 30 anos? Não. O caminho foi-se fazendo, foi ganhando uma aderência, e essa aderência sempre de um modo muito honesto. Isso foi muito importante. Não só o respeito que eu tive com os daltónicos com quem trabalhei, porque para mim era muito importante que o daltónico se sentisse confortável com aquilo que eu lhe estava a propor e aquilo que eu lhe estava a perguntar, porque eu nunca queria pensar usar o daltónico para valorizar isto, não, queria que isto fosse valorizado para beneficiar o daltónico, e a empatia se foi criando e todo o trabalho foi sendo feito, e chegou a um caminho que não tinha retorno, e hoje estou totalmente dedicado a isto. E, Miguel, conta-nos um pouco mais sobre o processo pelo qual tu passaste para até chegar a esta solução. É assim, o processo, primeiro foi quase ter que fazer uma tese para convencer o reitor de uma universidade a fazer alguma coisa que eles achavam que não fazia sentido. Isto, todo o respeito também nisso. O grande desafio no processo foi também o grande aliciante do processo, que foi fazer um caminho que nunca ninguém tinha feito, porque não havia comparação, não havia nada. Fui estudar tudo que eram linguagens universais, e linguagens que eu pensava que eram universais e não eram universais, o caso do Braille ou da língua gestual. Estudei o Código Internacional das Bandeiras, os sinais terra-ar, o Morse, os sinais de trânsito, e facilmente perceber que a cor e a forma são os elementos que representam uma capacidade de comunicar universalmente, independente de línguas, porque se isto fosse só para Portugal, nós escrevíamos azul, amarelo e vermelho e tudo estava resolvido. Mas não, isto tinha que ser universal, e a forma garantia essa universalidade, porque a cor não o poderia garantir. Mas numa primeira fase foi estudar o que era efetivamente o daltonismo. Eu tinha que saber mais de daltonismo do que os próprios daltónicos, e foi muito curioso porque
o daltónico não gosta muito de falar sobre essa limitação, mas mesmo falando sobre ela, naquilo que é os constrangimentos que o facto de não ver as cores lhe traz no seu dia-a-dia, ele não sabe se tem deuteranopia, tritanopia, protonopia, monocromância, que são os vários tipos de daltonismos que há, ou os mais frequentes, nem que graus tem. Porquê? Porque se a sociedade não fala nisso, ele não tinha benefício nenhum em assumir isso. E então o que eu fiz depois de saber o mínimo que era necessário, não do ponto de vista científico, que era ser daltónico, mas ser importante, que afeta maioritariamente os homens, que é transmissão hereditária, passa do avô materno para o neto através da mãe. É muito raro a mulher ser daltónica, porque pode ser portadora, mas para ser daltónica é muito raro, embora quando é, o daltonismo até é mais exponencial, mais sévero. Mas isso tudo foi importante, porquê? Porque eu quando abordei os daltónicos, e eu não sabia onde eles estavam, e então lancei um repto à procura de pessoas que conhecessem daltónicos, para lhes perguntarem se eles estavam dispostos a participar num estudo. Porquê? Porque eu assim sabia que o daltónico vinha com a vontade de participar e não... E de contribuir, não é? De cair naquele erro que é, se calhar eu vou brincar com a situação, porque de facto isso foi talvez um dos fatores de motivação que me trouxe foi sentir o quanto depreciativo era esta questão do daltonismo. Porque eu quando fui para a net procurar isto em 2000, 2001, 2002, por aí, o que era daltónico? Eu encontrei as coisas mais também absurdas. Daltónico era um árbitro que não marcava um penalti, daltónico era um candidato que prometia uma coisa e depois ganhava as eleições e fazia outra. Pá, uma conotação depreciativa com uma palavra que ninguém sabia o que era, ou não estava para aí virado do ponto de vista da efetividade do que é a limitação, e depois o não ser visível. Porque a sociedade é sensível e é condescendente a quem tem deficiências. Há muitos países em que consideram o daltónico um deficiente. Mas, seja uma deficiência, seja uma limitação, nós somos condescendentes com quem tem essa limitação visível. Nós temos atenção por um invisual, por um cego, por uma pessoa numa cadeira de rodas, mas o daltónico é uma pessoa aparentemente normal. E sempre que a cor é um fator racional de identificação, orientação ou escolha, nós não julgamos por o se calhar ser daltónico, mas é sempre a conotação negativa ou depreciativa de tem mau gosto, escolheu as cores erradas, a gravata não fica bem com aquelas calças, ou escolheu a linha de metro que não era aquela que precisava. Todo esse processo eu senti da parte dos daltónicos a vontade de que existisse alguma coisa. E então aí eu perguntava-lhes, e com histórias, eu pedia-lhes para me descreverem histórias, dizia-me um padre uma vez. E eu deixei de ter problemas por ser daltónico desde o dia em que me tornei padre, porque comecei a vestir de preto e branco. Mas não tenho dúvidas de ter feito o funeral de alguém com um paramento que não aquele da cor correta, ou uma senhora brasileira que me dizia que todos os dias sentia o posto de trabalho dela em perigo. O patrão enviava-lhe um fecheiro Word e dizia: o contrato está corrigido, o que é verde é para pôr, o que é vermelho é para tirar. Ou seja, a cor sempre como um fator de decisão que para o daltónico é constrangedor. O que é que isso deu? Deu com que a facilidade com que os daltónicos me abriram tudo aquilo que eram as suas limitações, os seus constrangimentos, ajudaram a que com eles, porque isto era para eles, não para mim, eu lhes perguntasse: mas o que é que vocês gostavam que existisse? A maior parte resignado à dependência de terceiros ou a uma não solução, porque não existe cura ao daltonismo. E outros diziam: pá, se houvesse um código, uma linguagem, e era essa a deixa que eu precisava para todo o processo seguinte. E depois a ideia foi, depois de estudar tudo que eram linguagens universais, perceber como é que eu vou fazer levar isto a todos e ser entendido por todos. Ou seja, isto tinha de ser uma coisa demasiadamente simples, para ser fácil de integrar o vocabulário visual de cada um. Por exemplo, nós os designers certamente temos uma cultura visual mais apurada que um advogado, que tem uma cultura de conseguir entender as palavras melhor que a de um designer. Mas isto tinha que servir para todos. Por isso o que eu procurei fazer foi ir recuperar o conhecimento adquirido que todos nós trouxemos da escola. Ou seja, se nós aprendemos na escola, aqui e em qualquer lado do mundo, que haviam 3 cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo, e que essas 3 cores primárias juntávamos e davam-nos outras cores, eu pensei, se toda a gente aprendeu isto, daltónicos e não daltónicos, em qualquer lado do mundo, eu tenho que tornar o processo simples.
E então foi desenvolver um símbolo gráfico que representasse essas 3 cores primárias. E isto fez com que o daltónico olhasse para isto não como uma coisa negativa, difícil, mas com um processo de aprendizagem muito fácil. Simples para um miúdo de 5 anos, como para um senhor de 95 anos. Mas quando o Miguel diz para todos, o que acabou por acontecer foi, criou uma linguagem universal para daltónicos, mas também consciencializar o resto da sociedade, não é? Porque isto não vive só de querermos criar algo para daltónicos, o resto da sociedade tem que se consciencializar para poder aplicar a linguagem que, de alguma forma, a Colored criou, não é? E esse é o grande desafio do processo, mas também é a única maneira que há, porque se existem 350 milhões de daltónicos que eu não sei onde estão, porque, como eu disse, é uma limitação que não é visível aos olhos dos outros, porque se o daltónico não tem escrito na testa eu sou daltónico, chegar a 350 milhões de pessoas era impossível. Mesmo que o conseguisse fazer, era discriminatório, porque estava a obrigá-lo a assumir a sua condição. E depois estava a não fazer aquilo que eu acho que é o cerne de toda esta questão. É que o problema não está no daltónico, porque a cura não existe. Ele não pode fazer nada. Está na sociedade, porque a solução está na sociedade. E a partir do momento em que a sociedade reconheça que existem 350 milhões de pessoas, e o número aqui é irrelevante, podiam ser só 1 ou quase 7 mil milhões, não interessa. Mas no dia em que a sociedade entender que há pessoas que não veem corretamente as cores, nós não vamos pôr o mundo a preto e branco, de todo. Não vamos deixar de comunicar pela cor. Agora, o que vamos é encontrar uma solução complementar, e é o Colored, a que faça a correta identificação da cor sempre que a cor representa alguma coisa. Miguel, depois da criação da Colored, sentiu que os daltónicos chegavam-se mais à frente e tinham menos estigma em assumir que eram daltónicos? Sim, isso é muito curioso, mas também é lógico. E vou fazer aqui um paralelismo que não seja mal interpretado. Mas, por exemplo, a SIDA. Quantas pessoas durante anos e anos e anos tiveram SIDA e não assumiram que o tinham? Porque não havia nada que pudesse resolver ou minimizar todo esse flagelo. E a conotação que a sociedade fazia perante alguém que tinha SIDA era muito depreciativa, pelas razões que sabemos, drogas, homossexualidade, não sei, todas essas coisas todas. A partir do momento em que ou começou a aparecer uma solução, e ela foi evoluindo, começou a aparecer muito mais gente. Ou seja, a sociedade trazendo o assunto à ordem do dia, o daltónico naturalmente vai aparecer, porque já não vive o estigma do juízo de valor depreciativo. Por isso, todo esse processo fez com que o daltónico ganhasse uma simpatia sobre o código. Muitos daltónicos se assumiram, coisa que não havia até à altura, e inclusivamente muitos me abordam, do género: Miguel, você que conseguiu encontrar uma maneira de eu identificar as cores, diga-me o que é que fica bem com o quê. E eu digo-lhes: mas eu não posso dar liberdade para vocês identificarem as cores e agora condicionar-vos ao meu gosto. Se castanho e azul fica bem para mim, para vocês pode não ficar. O importante é que o daltónico saiba que cor é aquela e se sinta confortável. Seja a escolher a roupa, seja a escolher o lápis para pintar, seja a escolher a linha de transporte para usar. Que modelo que modelo, diria, de negócio, de acrescentar valor é que criou à volta de um projeto que, assim, à primeira vista, sendo uma linguagem universal, não é tão óbvio? É assim, nós aí entramos numa segunda fase desta inovação, porque pensando que a inovação Colored de linguagem é uma coisa intangível, que só se materializa se sair da minha tese e chegar aos daltónicos, eu tinha que chegar aos daltónicos. Só que aí entramos num outro paradigma que era interessante e desafiante também mudar, que é a ideia de poder pensarmos que mudar o mundo sozinho é impossível, não tem piada nenhuma. E que se todos pensarmos, não necessariamente naquilo que é uma solução de grande impacto social, que o é, e é inquestionável isso, mas que também pode
aportar inovação do ponto de vista daquilo que são desenvolvimento de programas de cocriação, em que materializar o código ou dar-lhe vida para chegar ao daltónico, ele tem que ir através dos produtos ou da comunicação dos outros, em que todos aí vão fazer parte da solução. E aí criou-se algo que também foi desafiante, e talvez pelo facto de eu ser designer, criei uma equipa e rodeei-me de malta com competências noutras áreas que não a minha área, porque eu precisava de alguém que me ajudasse ou que se envolvesse disto noutras áreas, como a gestão, a questão técnica, a questão de internacionalização, a questão jurídica, inclusivamente. Eu tinha que garantir que isto era sustentável, porque se isto não fosse sustentável, eu só me poderia dedicar a isto à sexta-feira ao fim da tarde. Claro. E era preciso garantir aqui um modelo de sustentabilidade, mas não a qualquer preço. Porque o meu compromisso, que é comigo, é deixar isto para 350 milhões de pessoas. E eu digo deixar, porque isto não é algo que vai aparecer assim, para depois cair assim, não. Isto é algo que surge para as gerações futuras. Inevitavelmente, tal qual as instruções de lavagem aparecem nas nossas peças de roupa, e demorou 30 anos, desde o dia em que o tipo teve a ideia de fazer isso, até o dia em que todas as peças de roupa têm as instruções de lavagens. Por isso, o processo também tinha que ser um bocadinho disruptivo. Como é que nós vamos garantir sustentabilidade honesta, democrática, e que não vamos depender daquilo que poderão ser a ganância e a sofreguidão do negócio e do profit, do lucro das coisas. E, de facto, criámos um modelo de negócio. Eu costumo-lhe chamar isto, na minha parca linguagem, na área da gestão, um modelo de negócio social, e que não é vergonha nenhuma dizer que isto precisa de ser rentável. Para nós podermos nos dedicar a isto 8 horas por dia ou 24 horas por dia, 8 dias por semana, mas que tem que ser justo e com regras muito simples. Porque se isto tudo é simples, e estamos a falar de inovação, e o grande desafio a isto é a resistência que há à inovação. Isso é muito curioso. Porque a resistência é à inovação. Toda a gente quer. Mas é como experimentar um prato novo. Nós olhamos para um prato de comida que nunca experimentámos, há sempre ali uma resistência. Por isso, tal qual os provadores nos tempos dos reis, que provavam antes do rei comer, aqui também foi preciso testar o processo. E então, durante 4 anos, decidimos testar isto transversalmente, encontrar empresas, entidades, organizações em vários setores que permitisse-nos a nós testar e perceber que tínhamos mais do que uma boa ideia, tínhamos uma boa ideia e uma solução que efetivamente se poderia materializar. E na Colored, a Colored são 2 organizações, porque se existisse o Estatuto de Empresa Social, assumidamente isto era uma empresa social. Não o existe, mas eu também não ia ficar à espera, sentado, que aparecesse esse estatuto para poder avançar com o processo. Não. Se fosse ficar à espera de financiamentos de bancos, o dinheiro era muito caro e eu também não poderia fazê-lo. Apoios do Estado também não era possível, e se existissem também não iam ser para os daltónicos, porque havia coisa. Por isso, um trabalho assumidamente de uma organização privada, uma empresa normal, mas com um propósito que não é o lucro. E é curioso, porque na Colored o lucro não é um objetivo, é uma consequência. É uma consequência de um trabalho feito de pessoas e para as pessoas. O negócio não é um fim, é um meio. Porque eu só negocio com a tua empresa a integração do código nos teus produtos para, juntos, podermos fazer a vida melhor a 350 milhões de pessoas. E falar com o segundo setor, usando estes argumentos, numa altura em que todo o desenvolvimento da sociedade foi à procura do negócio como um fim e do lucro como um objetivo, criou certos desafios em que tentámos encontrar soluções para contrariar essa resistência, mas com regras que não abdicamos. Por exemplo, isto não é exclusivo para ninguém. E o nosso modelo é muito simples. Nós vendemos licenças de utilização de código às empresas que queiram integrar o código nos seus produtos, ao abrigo daquilo que é a responsabilidade social corporativa das empresas, o poderem dizer que contribuem para, mas também perceber que isto traz um grande impacto económico. É possível ganhar dinheiro e fazer o bem.
E no dia em que nós conseguimos convencer toda a sociedade global de que isso é verdade, nós vamos ter os melhores do mundo a trabalhar do lado do bem. Agora, isto não vai mudar num dia. A ideia é, e digo isso muitas vezes à minha equipa, e somos uma equipa pequena. São quantas pessoas? Neste momento somos 7. E digo-lhes sempre isso, isto pode ser melhorado todos os dias, corrigido nunca. Por isso tudo que sair, tem que sair perfeito. Porque se sai alguma coisa mal, nós vamos ter que dar 2 passos atrás para corrigir. Por isso vai criar ruído. E se falamos na inovação, a tal resistência ao desconhecido, ele tem que ser tão claro e tão transparente que a adoção seja simples. E o nosso modelo como é que é? Esse licenciamento existe, é um licenciamento através de um FII que eu considero barato, porque o investimento no desconhecido não pode ser grande e é preciso as empresas entenderem, as organizações entenderem o benefício que podem dar à sociedade, mas que também podem tirar isto. E esse FII é ajustado à dimensão das empresas. Ou seja, não sou eu que digo quanto é que uma empresa vai pagar. Eu apresento-lhe uma tabela, que são vários escalões, uma empresa que fatura até 1 milhão de euros, de 1 milhão a 10 milhões, 10 milhões a 25, de 25 a 50, por aí adiante, e o FII é definido e determinado em função disso. Porquê? Para que seja justo para todos. É perfeitamente legítimo que uma loja de informática aqui em Lisboa pague isto e a Microsoft vá pagar isto. Se for ajustada à dimensão deles, isto é justo para todos. E a regra de não exclusividade é não condicionar setores em que isto é mais crítico ou menos crítico, não interessa, mas não condicionar o fechar aquele setor. E dessa maneira nós vamos naturalmente criando a sustentabilidade com escala. A escala é que vai trazer essa sustentabilidade. Tivemos a preocupação de saber gerir todo um processo, e digo isto porquê? Porque há 5 anos atrás tivemos várias capitais de risco a quererem investir dinheiro no Colaret e recusámos. Não porque tínhamos dinheiro, não, mas porque na altura se nos pusessem 500 mil de euros em cima de uma mesa para desmultiplicar todo o processo, ou todo o negócio, ou como lhe queiram chamar, o projeto tinha morrido. Porquê que acha que o projeto tinha morrido? Porque mudar a missão? Porque nós não sabíamos o que fazer com aquele dinheiro. Não sabíamos o que fazer com aquele dinheiro. E estávamos a comprar um problema, porque o nosso foco ia ficar preocupação e iria ser como é que eu daqui a 4 anos vou pagar a saída desta malta. Por isso, o que fizemos foi, durante 4 anos, testar transversalmente em vários setores, e já explico as 2 organizações. Depois disso, juntamente com a McKinsey, desenvolvermos aquilo que é o modelo de expansão, de escala do projeto. Como é que nós vamos internacionalizar isto depois de termos testado isto prioritariamente, não exclusivamente com empresas portuguesas. E digo isto porque era muito mais fácil testar isto em empresas perto, que geograficamente fossem perto, que a língua fosse a mesma e que nos obrigava a menos investimentos e a menos custos, e todo o crescimento da Colaret foi orgânico. Para quê? Para termos mais do que a boa ideia, temos a solução. Isso foi determinante. Nós implementámos o código no metro do Porto e foi importante todo o caso de estudo que fizemos com o metro do Porto para sensibilizar o metro de Madrid, onde o código está integrado num plano de acessibilidades até 2020. Ou seja, tínhamos que levar um utilizador, tínhamos que ter um programa de utilização. Por isso, ao fim desses 4 anos, definimos com a McKinsey o modelo de expansão, definimos juntamente também com daltónicos quais os setores críticos ou mais críticos para o daltónico, e foram definidos a área dos transportes, dos jogos, do material de pintar, o vestuário e um que lhe chamamos a sociedade, que envolve tudo aquilo que são organismos tipo hospitais, autarquias, tudo isso, e um valor que permita hoje sabermos para que é que nós precisamos do dinheiro. E hoje sim estamos abertos, com uma segurança maior e com uma capacidade negocial maior
de aceitar, e este aceitar no sentido bom do termo, a entrada de investidores que queiram ajudar a acelerar todo o processo, porque na realidade hoje já sabemos o que queremos fazer e projetar o código lá à frente. O Miguel disseste-nos que tens dois tipos de organização, não é? Uma for profit, ou seja, um negócio, digamos assim, não diria for profit, porque o profit é reinvestido para poder expandir a missão para mais países e mais pessoas. Qual é que é a outra organização que tem? É uma ONG, porque de facto, e ela surge porquê? Eu sempre, desde a primeira hora que por uma questão emocional, mas também por uma questão racional, e aí o paradigma também é engraçado. Em todo este processo, eu acho que nós temos que ser racionalmente emocionais, mas também temos que ser emocionalmente racionais. Eu quero dizer, o que quero dizer com isto? É assim, a Colored é uma empresa normal, porque a única maneira de eu poder transacionar com uma outra empresa normal é ter o mesmo estatuto que ela. E isso com todas as Se fosse uma ONG não teria outros benefícios a dar? Teria outros benefícios a dar, mais ou menos. Porquê? Porque muito deste caminho eu me fui deparando com um determinado tipo de comentários, que era, porque é que eu tenho que pagar para usar isto? Se isto faz bem ao mundo, isto devia ser de borla. E eu pergunto, e como é que nós desenvolvemos soluções? Como é que nós desenvolvemos competências? Como é que nós acompanhamos a implementação disto? Como é que nós vamos trabalhar com o mundo todo se dermos isto? Por isso eu tinha que ter o mesmo estatuto para poder estar de igualdade. O que nós damos é a possibilidade de cocriação e de juntos chegarmos ao ponto de fazer a vida melhor para alguém. Isto para todos os setores. E se há empresas que têm lucro e se beneficiam disto com um fator económico, Porquê é que não devem partilhar? porquê é que não vão pagar? E eu queria que eles fossem partes da solução. Porque se eu fosse uma non-profit, vocês iam nos ajudar a fazer o nosso caminho. Só que eu não tenho um caminho para fazer se não for através dos vossos produtos. Por isso eu tinha que ter esse estatuto. Mas por outro lado, eu queria dar isto à educação. Porque a educação é um pilar de desenvolvimento. Se isto nasce para as gerações futuras, tal qual foram as minhas filhas, que me ensinaram a reciclar, porque eu fui educado numa geração em que não se atira lixo para o chão, é um facto, mas metíamos tudo no mesmo saco. A geração das minhas filhas já foi ensinada que o papel, o plástico e o vidro, e isso é selecionado. E eu faço isso hoje, e foram elas que me ensinaram. Por isso também são as crianças de hoje que vão fazer o mundo melhor da manhã. E se eu lhes queria dar isto, porque a educação para mim é um direito igual para todos, e eu não podia ir para as escolas como empresa. Porque se eu fosse para as escolas como empresa, ia-me ser posto um travão à frente. E se eu queria dar, eu tinha que criar uma organização que me permitisse entrar nas escolas sem o mínimo interesse financeiro, sem a mínima ideia do negócio. E se eu queria dar, não havia aí confusão nenhuma. E então, criei uma outra organização, que é uma ONG, chamada Colored Social, que tem a função que vai muito mais além do Colored. É que já que eu vou às escolas, eu não vou às escolas apresentar o Colored. Eu vou às escolas falar do daltonismo. Porquê? Porque da mesma maneira que as minhas filhas me sensibilizaram para a reciclagem, os filhos podem sensibilizar os pais para aquilo que é limitações não visíveis. E se eu for a uma escola fazer o rastreio precoce do daltonismo aos miúdos do primeiro ciclo, prevenir bullying, 17% dos daltónicos só descobriu que era daltónico depois dos 20 anos. Teve 20 anos a ser gozado, a ser chamado de burro pelo professor, a chumbar a disciplinas, a ser privado de uma série de atividades, seja de caráter lúdico ou pedagógico, apenas porque não vê corretamente as cores. E muitas das vezes sem saber porque é que era rejeitado. Por isso, o bullying existe. O que nós fazemos é o rastreio precoce do daltonismo, coisa pioneira a esta dimensão, à escala mundial. Já o fizemos com mais de 27 mil crianças. Ações de sensibilização da comunidade, através da comunidade escolar.
mostrar aos pais, aos professores, aos encarregados de educação, aos auxiliares, que ser daltónico não é ser inferior, é ser diferente. E nós vivemos num mundo em que temos que saber viver com a diferença. Por isso, todo este trabalho, com atividades que fazemos com as crianças, pondo-os a simular o que é ser daltónico, para que eles possam olhar para isto e perceberem que o João, nome fictício, que é daltónico, não tem que ficar de parte, mas tem uma história diferente para contar. Tem um superpoder porque vê o arco-íris de uma maneira diferente. Isto vai enriquecer esta criançada. Para além disso, o equipamento das bibliotecas escolares, que se regem por uma normativa, uma recomendação da Unesco, que é a classificação decimal universal, que tem na cor um fator de diferenciação das diferentes temáticas, etc. Ou seja, se eu for às escolas e se eu chegar a 27 mil crianças, eu estou a chegar a 54 mil adultos. Se esses 54 mil adultos forem 10% deles decisores ou influenciadores de empresas em que tenham o potencial dos seus produtos chegarem ou levarem a cor aos daltónicos, eu estou a exponenciar todo o processo. E depois uma coisa muito engraçada, é que quando vão às escolas e contam aos miúdos que o Colored foi uma linguagem inventada por um português e tudo isso, os miúdos pensam que eu já morri. Porque se inventou alguma coisa é porque já foi há muito tempo. E isso também é interessante. Porquê? Porque falo-os perceber que, pá, se este gajo conseguiu inventar uma coisa destas para fazer o bem a alguém, eu também vou poder fazer isso. E se nós vamos às escolas pelo daltonismo, não quer dizer que nós tenhamos a pretensão de termos um mundo a seguir-nos. Mas se eu vou a uma escola por causa do daltonismo, assim, de um modo pro bono, e em que as escolas não têm que pagar, os pais não têm que pagar, os alunos não têm que pagar, também convém que as outras organizações que tratam coisas até mais graves também o possam fazer. E isto tudo, em nome de uma empresa, eu não conseguia fazê-lo. A sustentabilidade desta organização também é um atrativo para as empresas a quem nós queremos vender licenças, que é parte do valor das licenças reverte para apoiar esta ONG. E nós assim vamos fazendo o caminho. Agora, não posso negar, é um caminho lento. Temos um exemplo, a Mattel. A Mattel é a maior multinacional de jogos do mundo, que são eles os detentores do jogo Uno, conhece o Uno. Mattel baseado em cores, não é? Baseado em cores. A Mattel, nos Estados Unidos, que é a casa-mãe, em 2017, contactou-nos, porque quis integrar o Colored no Uno. Em 2014, nós fizemos um contacto com a Mattel. Só 3 anos depois é que eles vieram ter connosco. Isso porquê? Porque na realidade a inovação tem, o andar à frente tem isso. Há sempre a ideia de deixa ver no que isto vai dar. E nessa altura a Mattel percebeu que fazia sentido usar o Colored. E adotaram o código, criaram um Uno para daltónicos não, criaram um Uno com o Colored, não é para daltónicos, é para todos. E no primeiro ano, só no mercado americano, as vendas da Mattel, do jogo Uno, aumentaram em 66%. Ou seja, é possível ganhar dinheiro e fazer o bem. E isso é que nós temos, esse é que é o grande desafio, que é conseguir mostrar a todo um segundo setor a importância de fazer um mundo melhor, mas que esse trabalho não é o trabalho só para ficar bem no número 10 do relatório de sustentabilidade, mas pode aportar valores económicos. E depois a escala surge pela não exclusividade. Se este usa e tem impacto e conquista mercado, este vai ter que recuperar mercado. E é a maneira de nós escalarmos sem sermos focados naquilo que é beneficiar uns em detrimento de outros. Não. Se isto é para todos, tem que ir por todos. Quais são os principais fatores que limitam a inovação? Os principais fatores que limitam a inovação? Ou os obstáculos que de alguma forma tiveram que superar e que ainda estão a superar para poderem crescer mais rápido? É assim, eu não sei se há fatores que possam limitar essa, ou não sei elencá-los, mas de facto acaba por ser a maneira, não, mas a quem tu chegas. Porquê é que eu digo isto?
Porque nós falamos de inovação e a inovação hoje muito direcionada para a questão tecnológica, e o Colored é uma inovação não tecnológica. Esse não é o problema. A questão virada para o impacto social, e hoje fala-se muito de inovação social, e o Colored é uma inovação social. O conseguir mostrar às empresas que na realidade se pode fazer o bem com custos muito baixos, com um trabalho que se desenvolve, não se faz de um momento só, um processo de implementação para que tu possas ter isto tudo integrado na comunicação e nos produtos de uma empresa, não é num dia, porque eles não vão deitar fora o que têm. Claro. Vão introduzindo isto à medida que vão renovando packaging, no caso de embalagens, ou todo o tipo de coisas, e também a notoriedade e a visibilidade que o código tem. Porque estamos a falar de inovação. Houve um grande impacto mediático do código, ao nível dos mídia. Isso foi muito importante. Folha de São Paulo, a Forbes, o El País, o Le Monde, o National Geographic, para não falar de todos os meios de comunicação aqui em Portugal. Mas isso é importante para reforçar a confiança. Agora, o que nós fazemos, e esse trabalho é um trabalho invisível, em que as pessoas pensam que isto é muito fácil porque o código é tão simples e é tão óbvio de implementar, está feito. Não. Tem que haver um levantamento de necessidades. Nós fazemos esse levantamento de necessidades. Eu quero abordar uma empresa, eu tenho que encontrar um propósito, porque greenwashing aqui não pode acontecer. Se não faz sentido, não faz sentido. E aí eu sou o velho do Restelo. Mas há uma série de fatores onde de facto isto foi muito importante e faz todo o sentido que isto esteja presente. Os transportes, o vestuário, os jogos, as canetas. O código hoje é usado nas bandeiras das praias. E as bandeiras das praias é uma convenção internacional que tem décadas. A bandeira vermelha, a verde e a amarela. Há 350 km de praias, mais de 120 praias em Portugal a utilizar já o código nas bandeiras, validado pela Marinha, que é quem tutela as questões do Instituto de Socorros a Náufragos, pelas autarquias, ou seja, nós estamos a solidificar um caminho, a colocar tijolos numa estrutura que tem que ser sólida. Porquê? Porque um dia, eu não tenho dúvidas que isto vai ser um commodity, vai ser um standard, em que se calhar vai custar €1 e é descarregado através de uma plataforma digital e esse euro reverte para apoiar uma ONG. Mas isso tem que ser lá à frente. E nós só vamos conseguir chegar lá à frente se criarmos uma série de early adopters agora. Porque já foi o tempo. Eu costumo dizer que se isto tivesse aparecido há 30 anos atrás, certamente apareceria alguém que me pagava uma quantidade enorme de dinheiro para ter isto. Só que isto estaria numa gaveta. E o ter nascido em Portugal, para além do orgulho que eu tenho em ser português, foi o sítio certo para isto aparecer. Porquê? Porque temos um país de primeiro mundo, com um tecido empresarial de empresas de qualidade e com alguma visão e alguma sensibilidade, não estou a dizer que todas, mas vamos mudando essas mentalidades, e que os casos de estudo, o desenvolvimento dos pilotos que criamos aqui ajuda a servir de referência para os outros. E isso foi muito importante para validar todo o processo. Agora, deixar isto num departamento de marketing de uma empresa pode ser a solução. Num departamento de responsabilidade social, num departamento de inovação. Quantas empresas portuguesas têm esses departamentos? São muito poucas. Agora, fazer com que eles levem isto lá em cima, com o mesmo entusiasmo com que o receberam, por vezes pode-se perder alguma informação. Por isso nós temos que acompanhar todo esse processo. E ao fazer esse todo acompanhamento desse processo, fazer as empresas perceber que isto não é uma coisa de moda do momento, mas que é para ficar, fazer com que elas entendam que, e isso é uma parte negativa, é que já nos fomos abordados, empresas que só pelo concorrente direto deles usarem, eles já não querem usar. Mas esses não entram na nossa lista. Mas isto é muito frequente. Aí é que eles já usam, então nós já não queremos. Ou somos os primeiros ou não queremos. E temos que saber gerir ou viver com isso tudo. Mas o caminho vai-se fazendo. Agora, também não é um processo que funcione com um comercial. Como quem vende
parafusos. For, exato. É preciso ser um trabalho em que todo o toque nas pessoas, todo o abordar, o sensibilizar para tudo isto é o que faz a diferença. E depois saber gerir o entusiasmo e a frustração. Porquê? Porque são processos que depois ou não é prioritário, ou vai entrar no orçamento do próximo ano, ou deixe ver o que é que vai acontecer, ou isto ou aquilo. Agora, o facto é que, por exemplo, desde que fizemos o licenciamento disto com a Mattel e a Mattel integrou isto nos jogos, já temos mais 3 parcerias com empresas no setor de jogos. E esse é o que nós queremos, é executar efetivamente o top-down do nosso modelo de expansão, que é criar aquilo que nós chamamos os big players, que sejam empresas de referência à escala mundial ou uma grande, em que façam aquilo que os outros percebam a importância e a relevância que isto é. E depois diferentes culturas. Abordar empresas em Portugal, através principalmente pela sua cultura empresarial, é diferente de que falar com uma empresa no Brasil ou com uma empresa em Espanha, e as distâncias acabam por ser limitadoras nesse processo, porque uma coisa é estares lá e outra é trabalhares remotamente. E aí, financeiramente, também a necessidade neste momento, e parte do modelo de expansão que desenhamos com a Mackenzie, é precisamente permitirmos dar uma capacidade de resposta não tão remotamente, mas presencialmente noutras geografias. Qual foi a primeira empresa a aderir à Colored? A primeira empresa a adotar o Colored foi as Tintas Cine. As Tintas Cine. E que foi interessante. Primeiro porque estrategicamente era importante para nós. Estrategicamente, e porque é que eu digo isto? Porque estávamos É quase que óbvio, não é? a inovar e a ter uma solução que tínhamos que atestar no produto. As Tintas Cine, líder de mercado, por isso uma boa referência. As Tintas Cine, materiais de construção ou tintas de construção, em que a cor de facto é o seu produto, ou um dos fatores diferenciadores do seu produto, mas que pelo setor em que estavam nos permitiu testar soluções, sem correr o risco da coisa se ficasse mal ou de houvesse algo para melhorar, não ia ter um impacto negativo. E depois das Tintas Cine vieram outras marcas, não nesse setor, porque a aposta no arranque foi transversalmente, mas outras marcas emblemáticas, como o caso da Viarco nos lápis, o Metro do Porto nos transportes, os hospitais de São João e o Centro Hospitalar de Lisboa Central na questão das acessibilidades dos hospitais e nos fármacos hospitalares. Lojas de Cidadão. As lojas de cidadão, mas isso é um processo mais recente. As Zipi, no caso do vestuário, e todo um trabalho que se vai fazendo, que também é curioso, envolve as autarquias. Porque se nós temos um modelo de negócio ou de parceria com empresas, que é nessa razão que te falei, indexado aos turnovers das empresas, com as autarquias ou com os municípios que têm na cor um fator de grande relevância ao nível das acessibilidades, de proteção civil, do turismo, da cultura, também temos um modelo idêntico, não indexado a turnovers, como é óbvio, mas indexado à dimensão, à população, perfeitamente justo, que Lisboa pague mais do que Alverca, por exemplo. E isso despoltou também todo aquele setor crítico que lhe chamamos sociedade. E depois parcerias mais institucionais, mas de grande relevância, como o caso da Liga de Clubes, em que o código foi usado durante 2 anos ou em 2 edições da Final Four da Taça da Liga, por causa da distribuição dos adeptos pelas bancadas, tudo isso. A EML, uma parceria que vai ser, e digo aqui em primeira mão, anunciada em breve, porque a cor tem uma relevância grande. A Porto Editora, no caso dos manuais escolares, e aí entra na outra questão dos pro bonos, precisamente porque a integração do código, ele já é ensinado em muitos manuais escolares, mas levarmos isto a um processo de integração nisto nos manuais escolares, porque já está nos exames nacionais, por isso todo um trabalho que se vai fazendo e se vai gerindo, olhando para cada caso como um caso, mas tendo soluções que já sejam otimizadas para diferentes setores, o têxtil, a saúde, os transportes e por aí adiante. E quais são os planos para o futuro?
O futuro é agora. Os planos para o futuro é continuar, é escalar tudo isto, porque há uma vontade muito grande e neste momento, isto não é vergonha dizê-lo, somos uma empresa sustentável, somos uma empresa com tudo em ordem e que temos um modelo que o queremos acelerar. E para o acelerar, um dos planos do futuro é procurar, encontrar investidores sociais, preferencialmente, mas encontrar investidores para executarmos esse modelo de expansão, de internacionalização que o temos perfeitamente definido em valor e onde o vamos gastar, executar esse modelo de expansão. Por isso, isso é um dos caminhos um dos focos que temos para um futuro muito próximo, porque estamos preparados já para isso. Paralelamente a isso, continuar a desenvolver e a acompanhar todas as parcerias que temos, porque quando executado esse modelo de expansão, temos os casos de estudo perfeitamente claros e quase que produto-chave na mão para a integração do código nos produtos desses novos parceiros e trabalhar em soluções e com tudo isto naturalmente aumentar a equipa, porque os recursos humanos é essencial e para além disto tudo desenvolver soluções do ponto de vista da investigação e que é um trabalho extremamente aliciante que estamos a fazer e já temos parceiros com quem estamos a trabalhar nisto, que é alargar isto do universo dos daltónicos e estendê-lo, por exemplo, aos invisuais, porque de facto o Braille não é universal, a cor é universal, o Colored é universal e estamos a trabalhar a integração de soluções com o código em 3 dimensões para que um cego consiga saber o lápis que está a pegar ou a camisola que vai vestir e aí já não são 350 milhões, já são 635 milhões. Miguel, tens ídolos? Quem é que olhas e pensas, inspiram o dia-a-dia? Os ídolos para mim são as pessoas que eu conheço, são as pessoas. Podia cair no clichê do meu pai, de facto, podia cair numa série de clichês, mas o que me move mesmo são as pessoas, independentemente... As pessoas que rodeiam. As pessoas que rodeiam. E o que é que fazes nos tempos livres? Trabalho e trabalho e família e a única coisa que me faz parar sempre que posso, mas sempre fui assim, sempre fui muito dependente do trabalho, porque tenho esse privilégio e felizmente nem toda a gente tem, que é o prazer de me levantar de manhã para trabalhar. Gosto do que faço, não conseguia como designer e agora totalmente dedicado ao Colored não me conseguia ver a fazer outra coisa. E o meu tempo livre é família, é amigos, também caindo nos clichês. Gosto muito de futebol e sempre que tenho oportunidade paro, quase que condiciono a minha agenda nisso, mas não tenho assim um passatempo. Não. Imagino que entra numa máquina do tempo, o que é que diria ao Miguel com 18 anos? O que é que eu diria... Se eu viajasse atrás no tempo, o que é que se pudesse transmitir uma mensagem ao Miguel com 18 anos, o que é que dirias? É assim, o que é que eu diria? Eu diria ao Miguel para continuar a ser um inocente como é, ingênuo como é, mas se calhar a não confiar tanto nas pessoas como se calhar o Miguel com 18 anos confiava. Isto não é uma coisa negativa de todo. É um alerta porque de facto eu não tenho razão nenhuma de queixa de nada. Se calhar teria sido um bocadinho mais racional em muitas decisões que tomei, mas das quais não me arrependo, porque o Miguel que tinha 18 anos é exatamente o Miguel que tem agora 50, quase 50. 50? Uau! Está bastante conservado. Daqui a 15 dias. E o Miguel com 80 anos, o que é que lhe gostaria de lhe dizer? O que é que eu gostaria? Viver com mais calma. Eu vivo sempre em stress.
Tenho quase 50 anos, vou fazer daqui a 15 dias. Tenho muitos problemas de costas, resultado de uma juventude muito saudável e de um acidente de moto que tive. E ando sempre a 200, mas não sei fazer de outra maneira. E consigo, não tenho a pretensão de chegar aos 80 sequer. Não? Não. Acho que não preciso de lá chegar para poder chegar, morrer e dizer que tive uma vida rica e deixo cá um bom legado, que não é um colored, nada disso, mas são duas filhas lindas que me trouxeram uma vontade de viver brutal. Que idade é que têm os seus filhos? Uma tem 19 e outra tem 15. Boa. Miguel gosta de ler? Gosto de ler. Leio menos do que o que queria e leio muita coisa que não queria. Ok. E se pudesse recomendar um livro aqui a quem nos está a ver, que livro é que recomendaria e porquê? Epá, é assim, eu disse leio muito do que não queria porque muitas das coisas são direcionadas para aquilo que eu faço e para o meu trabalho e leio com prazer, mas não é aquele livro de partilhar. Mas curiosamente tenho um livro que me acompanha desde os 12 anos, na mesinha de cabeceira, e que várias vezes o leio, que não é um romance, não é nada, é um livro de poesia do António Gedeão. E é um livro que eu vou levá-lo comigo porque paro muitas vezes para ler e aquelas petrovazinhas todas de António Gedeão acabam por me embalar. Se pudesse escrever um cartaz para colocar num billboard para mostrar uma mensagem ao mundo, que mensagem é que seria essa? Não sei quem a escreveu, mas também não é relevante. Gostava, se calhar, de ter sido eu a escrevê-la, mas que eu acho que é uma mensagem que eu não preciso de pensar nela todos os dias, mas que eu a tenho presente todos os dias. E acho que se o mundo olhasse para esta mensagem, ou se as pessoas olhassem para essa mensagem e a entendessem e a tornassem simples, certamente que aí vamos ter um mundo melhor, não tenho dúvidas. E a mensagem era tão simples quanto isto: existir é suficientemente escasso. Pode explicar um pouco melhor? Eu acho que nós temos, na passagem que fazemos por este mundo, independentemente daquilo que são as convicções e as crenças de cada um, à parte de tudo isso, eu acho que existir por existir não tem piada nenhuma. Por isso é que existir é suficientemente escasso. Se pudermos fazer alguma coisa para tornar útil, e esse útil inquestionavelmente nos dar prazer e fazê-lo com paixão, é muito mais do que existir. E se todos nós fizermos um bocadinho mais do que existir, certamente que vamos perceber naquilo que cada um pode contribuir, porque de facto, se não formos nós a fazer, ninguém vai fazer. E nós somos 7 mil milhões de aves responsáveis para que o mundo role, que roda, e para que o mundo seja justo, acessível e colorido para todos. Boa. Se alguém quiser entrar em contacto com o Miguel e com o Colored, qual é que é a melhor forma? A melhor forma de entrar em contacto com o Miguel é telefonar-me ou procurar o meu contacto por redes sociais ou pela web ou por mail, e é muito fácil. E com uma certeza, eu digo que sim a tudo. Digo que sim a tudo, porque de facto todas as pessoas que perderam um segundo por este projeto merecem o meu tempo todo. E mudar o mundo sozinho não tem piada. É sempre importante termos alguém para brindar o sucesso ou um ombro para chorar o insucesso. Por isso, chegar a mim, Miguel Neiva, em qualquer rede social ou através de mail, que é muito simples, e aí também a simplicidade do mail é precisamente para tornar isto fácil, colored@gmail.com. Só não respondo na hora porque posso não estar perto do mail, mas respondo a toda a gente, e isso é muito importante. É muito importante, e foi muito importante desde o princípio, porque eu dizia há bocado que os miúdos pensam que eu já morri, mas eu não morri, eu estou aqui. E é interessante porque, sendo isto inovação e o criador, e isto com toda a modéstia, ainda estar vivo, as pessoas querem chegar a ele.
e eu não tenho quem responda às minhas mensagens, não tenho quem ali... Não, faço tudo eu isso porque a proximidade que as pessoas criam, as empatias, fazem com que tudo seja mais fácil. Por isso o meu contacto é para toda a gente e está aberto a toda a gente. Miguel, muito obrigado por ter vindo cá. Obrigado. E muito sucesso por uma missão tão bonita.